Seja bem-vindo mais uma vez a essa série do Evangelho do João, o inconsciente puro e o espiritismo. Todas as vezes eu chamo a atenção para poder entender o significado disto. Eu escolhi nesta série de estudar o inconsciente puro, debaixo da ótica espírita, para você poder entender o Evangelho de João, porque o Evangelho do João é o segredo de você entender realmente o Cristo. Porque os outros evangelistas fizeram trabalho belíssimo, cada um desses outros evangelhos é fantástico. Eu vejo o Evangelho do Marcos, que é o menor, é belíssimo. Mas o Marcos escreve para o povo romano, com aquela técnica do romano, de pragmático, de resolver e de ação. O Evangelho do João, do Marcos, mostra Jesus o servidor de tudo. É fantástico o trabalho dele, muito belo. O Evangelho do Mateus mostra Jesus para o povo hebreu, mostra Jesus. Há várias passagens do Evangelho do Mateus chamando a atenção que Jesus é o mesmo Messias, mostrando que aqueles velhos profetas do Velho Testamento, que é médio, profeta, se não tiver profeta, pode ler a palavra médio, que vai ser a mesma coisa. Você vai ver ele chamando a atenção de Jesus. É muito que Jesus é o Messias, o Cristo, ele chamando a atenção nisso. O Evangelho do Lucas, ele faz para o povo grego, um povo grego de muita cultura. O Lucas tinha muita cultura de filosofia, de teologia, de ciência, e o Lucas faz um evangelho belíssimo, poético. Talvez o Evangelho do Lucas é o evangelho que mais você entende o inconsciente passado, é o Evangelho de Lucas. Agora o Evangelho do João é para você entender o inconsciente puro, entender o Cristo. Esse é o caminho. E eu escolhi o Espiritismo, porque o Espiritismo é a chave para você entender o Evangelho, entender Jesus, o Cristo. O Espiritismo é a chave, porque o Espiritismo mostra Jesus um pouco diferente dos evangelistas, dos teólogos que trabalham, dos teólogos dos reformistas, teólogos da Igreja Católica, teólogo do cristianismo ortodoxo, teólogo dos anglicanos. Não que estão errados, cada um tem sua maneira de olhar, boas, homens cultos. Eu, particularmente, não sei nem 1% do conhecimento que esses teólogos têm sobre o Evangelho, mas eu tenho conhecimento do Espiritismo e posso fazer essa ligação. Garanto que o Evangelho do João, com a ótica do Espiritismo, é fantástica. E se pega a história do inconsciente puro, aí você vai entender o Cristo, esse inconsciente puro que eu venho chamando a atenção, que é um trabalho que eu peguei do trabalho do Jorge Andréa. O Jorge Andréa, esse cidadão fantástico que há pouco tempo desencarnou no Rio de Janeiro, com 100 anos de idade, deixou um belíssimo trabalho, com muitos livros, que a sociedade, sobretudo que estuda a parte mental, psicológica, vão buscar os trabalhos dele, porque o trabalho dele é um trabalho de muita força e muito vigor. Então o capítulo hoje é falando sobre Jesus anda sobre o mar. É um capítulo pequeno, que o João escreve pequeno, vai do versículo 16 a versículo 21. É pequeno, mas olha como o João escreve. Ao descansar o dia, quer dizer, o dia estava morrendo, ao descansar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, ou seja, o dia tinha acabado, os discípulos foram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, onde eles estavam com Jesus ali, ele agora desceu para o outro lado. Já se fazia escuro, Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25, 30 estádios,
Eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. Ficaram possuídos de temor, mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. É muito interessante, porque nesse capítulo tem outras passagens do mar, sem ser essa do João, um pouco diferente, porque essa daqui é bem interessante, porque tem umas que mostra que Jesus estava deitado no navio, no barco deles, estava agitada aquela tempestade imensa, e Jesus dormindo. E eles, todos pescadores acostumados com a agitação do mar, da Galileia, eles pescadores, viveram a vida trabalhando ali, e eles ficaram com medo porque do barco afundar, e ficaram com medo e acordaram Jesus. Jesus, nós vamos perecer, não nesse capítulo, em outro capítulo que diz, e Jesus diz para ele: homens de pouca fé, e manda o mar se calar, e manda a tempestade parar, e eles ficam abismados porque faz aquele silêncio, e eles dizem: mas que homem é esse? Que até o mar, até o vento lhe obedece? Lógico, nós vamos entender isto, porque o Espiritismo chama a atenção muito bem as forças da natureza, espíritos tem seres encarregados para trabalho dos fenômenos da natureza, do mar, da agitação dos ventos, desses fenômenos da natureza. E Jesus governa a Terra desde o início da Terra. Jesus é co-criador da Terra. Ele é co-criador. Deus é o criador do universo, mas Jesus é co-criador desse planeta, com essa constelação aqui do Sol. Então Jesus tem domínio, porque todos esses seres estão debaixo do comando de Jesus. E ele espanta. Nesse caso aqui do João, ele não estava deitado. Ele vem sobre o mar e descreve que vem de noite, na escuridão. Porque ele primeiro saiu, porque as pessoas queriam já transformar ele em rei. Ele se isola, manda os discípulos embora e vai ficar em oração. Ele fica em oração. E os discípulos foram embora, e Jesus disse para ele: depois nós nos encontraremos do outro lado. E eles ficam. Como é que ele vem? Não sabe, mas se ele prometeu que vem, ele sempre cumpre. Eles ficam lá esperando. E eles, de madrugada, naquela escuridão da madrugada, a tempestade, o vento soprando, e eles veem uma ser, você imagina, vem aquele relâmpago, que bate aquele relâmpago, dá claridade, e você vê uma pessoa andando sobre o mar, e eles ficam impressionados com aquilo, e pensam que é um fantasma, e fica com medo. Imagina, é claro que ele fica com medo, eles estão lá, mas vê um fantasma andando sobre o mar, e fica com medo. Eu fico imaginando, você vê aquilo, tudo homem, e morrendo de medo. Disse para as mulheres que se fossem mulheres, todo mundo dizia: está gritando com medo, fantasma. Mas ali era tudo homem, e acostumado ao mar, e ficaram com medo. E Jesus diz: não temas. Olha como Jesus chama para ele, aproximando do mar, possuído de temor, os discípulos. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Jesus disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus dizendo para eles: não temas, sou eu. Faz a gente lembrar, meu irmão, às vezes no nosso planeta é um planeta ainda de prova e expiação. Às vezes nós estamos vivendo momentos de tempestades. O barco da vida está aí parecendo querer afundar. Às vezes é noite na nossa existência. A escuridão está grande, os relâmpagos, a ventania. Mas você tem que lembrar a frase de Jesus dizendo: não temas. Se você é seguidor do Mestre, não temas. Coragem. Bom ânimo, como Jesus falava.
Se você é a pessoa que está tomando o caminho do amor, não temas. Se você está tomando o caminho do bem, não temas. Se você está tomando o caminho da fraternidade, da generosidade, não temas. Fique certo que o Mestre disse: ele estarei com vocês até o fim dos tempos. Todos aqueles que foram na direção do Cristo, ele estará de olho e protegendo. Mas para você ir na direção do Cristo, você tem que ter consciência de trabalhar nesta direção. Jesus dizendo: não temas nas dificuldades da vida. Por isso que Jesus usa a expressão: coragem, bom ânimo, alegrai-vos que eu vim trazer a boa nova. Se você, nós aqui pegamos, em vez de coragem, ficamos com medo. O medo é coisa do ego, não é da essência. Em vez de bom ânimo, ficamos com desânimo. Em vez de alegria, ficamos com tristeza. E ele diz: coragem, bom ânimo, alegrai-vos que eu vim trazer a boa nova. Aqui, nos momentos da tempestade, ele diz: não temas, tenha coragem. Se tua vida está difícil, mira-se no Mestre Jesus e vai em frente. Vá andando, vá com dificuldade, vá se arrastando, mas vá em frente. Se tua vida está difícil, vá trabalhando, vá lutando, reclame menos, agradeça a Deus, segure na mão de Deus e vá em frente. Confie que Jesus disse que não pode temer. Deus não abandona seus filhos. Se você está vivendo um momento de tempestade, a tempestade não será permanente. Uma hora a tempestade passa. Se a escuridão está forte, daqui a pouco vai começar o raiar do dia, a aurora, o sol vai vir com a beleza e suas radiações luminosas, acordando as plantas, os animais, toda a natureza. Não deixe os momentos difíceis de tua vida de dominar. Quando o momento estiver difícil, lembre do inconsciente puro teu, que está as possibilidades de amar dentro de você, de fazer o bem. Se você está sendo traído, se você está sendo rejeitado, se não está tendo compreensão nem no meio dos amigos, nem no meio da família, continue no caminho do bem e deixe que o tempo será favorável para você. Se está vivendo alguma prova, algum momento de expiação, coragem, bom ânimo, confie em Jesus e continue seu trabalho do bem. Se a situação está difícil, use a força da oração. Acredite nas possibilidades imensas que você possui. Confie em Deus. Confie no bem, no amor e na fraternidade. Aí Jesus andando sobre as águas, porque ele tinha que ir embora, que eles queriam fazer ele virar reis, e ele ainda não chegou o tempo dele, o reino dele não é desse mundo. Então ele, de bom grado, os pescadores receberam ele, e ele foi até o seu destino, ou seja, o barco até o destino. Jesus andando sobre as águas, as pessoas ficam tão impressionadas, Jesus andando sobre as águas, mas lá no Oriente tem aqueles monges, aqueles pessoas de yoga que treina e é capaz de andar sobre as águas, porque água é um fenômeno material. Jesus tem domínio, o pensamento, ele domina a matéria, então Jesus é capaz de alterar o caminho do seu perispírito, do seu corpo, ele é capaz de fazer alterações de peso e vencer essa caminhada. Mas o mais importante não é Jesus andar sobre as águas, que as pessoas se impressionam tanto com os fenômenos, os sinais, como diz o João, milagres, como outros falam, os sinais. Mas o mais importante não é andar sobre as águas. O mais importante é ele dizer: não temas, não temas, sou eu. É ele dizer para você: não temas, acredite, sou eu.
coragem, a tempestade daqui a pouco vai acabar. Essa ventania bravia vai acabar. A escuridão da noite daqui a pouco vai começar a alvorada na tua vida. Tenha paciência, confie em Deus, que Deus não abandona seus filhos. E Jesus diz com muita clareza, não temas, sou eu. Jesus diz, eu ficarei com vocês até o fim dos tempos. Então vamos continuar essa série. Muito obrigado pela consideração que você está tendo de ouvir. Que Deus te guarde, boa sorte. Até o próximo encontro. Que Jesus abençoe você, sua família e seus amigos, encarnados e desencarnados. Até o próximo encontro nosso.